inevitável falar hoje, é só o que se fala, né, do conflito, né, na Europa, né, ali na entrada da Ásia, né, da invasão russa na Ucrânia. Eu quero, antes de falar disto, fazer duas ressalvas muito importantes. A primeira é que eu não sou especialista em política externa. Tá? Os especialistas, política externa é algo muito complexo, né? Bom, tudo que você estuda de política é complexo, né? Mas política externa, todos os especialistas levam em consideração inúmeras variáveis, chamam até de geopolítica, né? Então, comércio entre as nações que estão ali em conflito, gasodutos, oleodutos, todo tipo de relação comercial, histórico, cultural, populações, características demográficas, migração. Então, tem uma complexidade muito grande com relação a esses fatores. A política doméstica tem sua complexidade, mas não com relação tanto a esses fatores. Tá? Então, essa é a primeira ressalva. Eu vou falar do ponto de vista do não especialista, né? Portanto, eu vou fazer algumas observações mais genéricas sobre o que está acontecendo. E a segunda coisa, né, é que eu, de tempos em tempos, chamo atenção em meus vídeos, eu não vou aqui assumir uma posição, sou contra ou a favor da Rússia. A gente vê todo mundo, né, a grande maioria, dizendo que a Rússia agiu errado, bababá, e quem causou, qual foi a causa, isso, aquilo. E você tem mil leituras disso, quer dizer, a ciência, né, a ciência política, quando você estuda do ponto de vista científico a política externa, a política internacional, você procura basicamente descrever e explicar. Descrever um fato e explicar um fato. Né? Descrever, você busca metodologia científica e descrever separando o que é sistemático do que é aleatório. Você quer mostrar para as pessoas o que é sistemático. E causa e consequência é a mesma coisa. Existem causas aleatórias, né? Essa você não interessa, quer saber as sistemáticas para poder entender aquele fenômeno. Então, é o que eu vou fazer aqui nesse vídeo. A Rússia, né, primeiro, lançando mão da frase lá, que eu cheguei a tuitar isso hoje, né, do grande general prussiano, né, Karl von Clausewitz, no seu livro sobre a guerra, sobre a guerra, que ele tem essa frase famosérrima, né, na qual ele afirma que a guerra é a política, é a continuação da política por outros meios. Né? Todo mundo político, né? Max Weber diz isso na Política como Vocação, o argumento último da política é a força física, é a arma. Né? Golpes de Estado são feitos com tanques nas ruas, com armas, né? Revoluções são feitas com armas. Então, como a política é uma relação de força, né? O árbitro final dela, né, pode vir a ser, né, se alguém conseguir mobilizar isso, a arma, né, a força física. O processo de civilização do mundo, de civilização dos seres humanos, é um processo de construção de consenso, né, e ao construir esse consenso dentro de determinadas normas, éticas, populações, né, perfis de população, o ser humano, o processo de civilização civilizatório é esse, ele foi evitando utilizar as armas. Né? E cada vez menos as armas são utilizadas na política, mas elas vão estar sempre lá. Né? Elas vão estar sempre lá. Bom, aí o que acontece? Né? Por uma avaliação do líder da Rússia, né, ele avaliou que fazia sentido para a Rússia invadir a Ucrânia e tomar a Ucrânia. Né? E por que isto? Né? A gente olha, né, fazer fronteira com a Rússia não é um problema no que diz respeito à OTAN. Letônia, Lituânia e Estônia fazem fronteira com a Rússia. Né? Estão lá super próximos, lá vizinhos a São Petersburgo. Né? E são da OTAN. A questão é por que um país maior, a Ucrânia é o celeiro da Europa, é onde o agronegócio é mais forte, grande produtor de grãos, enfim. A Ucrânia é um país que tem relevância em vários aspectos da economia, tá? Europeia. Então, por que não a Ucrânia fazer parte da OTAN?
né, tem alguma razão que difere desses três países, né, que eu mencionei, Letônia, Lituânia e Estônia, e provavelmente é a saída para o mar. Né, você vê, a Turquia é parte da OTAN, foi solicitado pela OTAN agora que ela fechasse 2 estreitos que dariam acesso à Rússia, e a Turquia disse, não, não vou fazer. Né, porque a Rússia está ali do lado, não quer confusão com a Rússia. Né. Então, há razões que provavelmente tem a ver, não só, mas tem a ver com acesso ao mar. Né? A Rússia tem lá por São Petersburgo e por ali que dá acesso depois ao Mediterrâneo, que tem a ver com acesso ao mar, que a Rússia vai dizer, não, a gente não pode, a gente tem que impedir que a Ucrânia faça parte da OTAN, está escrito na Constituição da Ucrânia, colocaram lá, e a Constituição se muda, né? A gente sabe disso, né? E aí o líder da Ucrânia, né, pressionado por lá, enfim, pela OTAN, pela Europa, disse, não, eu vou continuar na OTAN. Eu disse, tá bom, então vai lá e invade. Política é relação de força. Por alguma razão, o Putin chegou à conclusão que ele tem força política para invadir. Sei lá, funciona como uma espécie de ditador, foi reeleito presidente com praticamente 77% dos votos, tem o país na mão dele, o que eu digo, o país, a elite militar e política na mão dele. Vamos invadir. É um momento de crise, a bolsa despencou, foi a terceira maior queda de uma bolsa doméstica, né, de uma bolsa de valores na história. Né? A maior queda da Argentina, né? Então foi a terceira maior queda, terceira ou quarta agora, ontem. Então ele diz, não, eu vou para o sacrifício, né? Isso pode ser ruim, sim, no curto prazo, mas eu vou impedir a OTAN de colocar o pé lá, porque depois a gente não sabe o que a OTAN pode fazer. Vamos ver a Finlândia lá em cima, no norte. A Finlândia não faz parte da OTAN e não é aliada à Rússia. Tá? Não é uma aliada. A Finlândia é um país capitalista, com autodeterminação. Então ela criou um modus operandi, um modus de convivência. A Suécia também não é parte da OTAN. Então Suécia e Finlândia não são. E são ali. A Finlândia tem fronteira com a Rússia. Já foi invadida, entrou em guerra. E a Rússia é um país poderosíssimo, né? Rússia e Alemanha, militarmente, a economia da Rússia não é tão poderosa, está longe de ser poderosa como a da Alemanha, mas militarmente a Rússia é uma potência. E a Finlândia, da mesma maneira que não faz parte da OTAN, não é aliada da Rússia. Então, a Ucrânia, o que a Rússia provavelmente sugere é que a Ucrânia tenha um status dessa natureza, sem problema fazer parte da comunidade europeia, que a Ucrânia não é ainda. Quando você faz pesquisas nesses países, é muito semelhante ao Brexit no Reino Unido. O Brexit no Reino Unido, os mais velhos votaram contra, ou seja, votaram para sair da comunidade europeia, acabaram vencendo, e os mais jovens votaram a favor, ficar na comunidade europeia. Tem uma diferença geracional muito grande. Os mais jovens com empregos mais dinâmicos, querendo poder circular na Europa, oportunidades de trabalho, de divertimento, relacionamento, e os mais velhos não, olha, isso aqui, eu tenho aqui a minha profissão, abrir mais e colocar mais gente aqui dentro ameaça a minha situação, o meu status. Então você tem isso. Na Ucrânia, na Rússia, nos países do leste, os países do leste europeu estão tendo lentamente uma grande migração para a Europa, todos eles. São países que estão se esvaziando, lentamente, é lento, mas estão migrando para a Europa. É só ver os dados. A Rússia tem um fenômeno semelhante de migração, mas é interna. A população russa está saindo do norte do país, do norte super frio do país, indo para o sul, ou seja, indo mais para a fronteira com a Ucrânia, enfim, com os países que estão ao sul da Rússia. Os jovens de todos esses países querem ter essa vida de mais oportunidades, mais rica, de divertimento, jovem da Rússia, da Ucrânia, e os mais velhos não. Né? Os mais velhos são mais, digamos assim, nacionalistas nesses aspectos. Né? No caso da Ucrânia, a população apoia a entrada na OTAN. Né? Agora, política é relação de força. Eu não estou aqui defendendo a invasão de Putin, mas o mais forte vai lá e diz, isso aqui é contra os nossos interesses, vou lá e vou invadir e vou impedir que eles entrem na Ucrânia. Feito isto, acabou. Né? A minha intervenção é essa, eu vou mandar um recado muito claro. Né? E eu acho que nesse aspecto não vai ter jeito, quer dizer, a Ucrânia vai ter que aceitar, pelo menos, né? Ninguém sabe por quanto tempo, mas vai ter que aceitar ficar fora da OTAN. Né? Basicamente isso. A Rússia está utilizando o quê? Recursos de poder. De novo, repito, não estou aqui defendendo a invasão. Longe disso comigo. Eu estou tentando explicar para vocês.
tá? Explicar para você, né? Quem tem mais poder exerce o seu poder. Política tem isso. Ninguém fica, né, confiando no outro. Não, o outro vai me dar uma chance. Não, eu tenho poder, eu vou exercer. Se eu não exercer meu poder, esse meu terreno será ocupado. Né? Então a Rússia não quer ser sufocada pela OTAN, porque a OTAN está ficando na Ucrânia, poderá começar a dificultar a ida da Rússia, o acesso da Rússia para o mar, e isso tudo afeta relações comerciais. A Rússia aumentou muito as relações comerciais com a Alemanha, então é do interesse de outros países membros da OTAN que Rússia e Alemanha não se aproximem tanto, são inimigos históricos, seculares, antigos, se odeiam, né, mataram uns aos outros. A Segunda Guerra foi uma carnificina de um lado e de outro, né, mais da Alemanha contra a Rússia, mas a Rússia acabou dando o troco à União Soviética, né, quando invadiu a Alemanha, Berlim, etc. Então, é isso que está em jogo. Né? E, de novo, em política, como em guerra, vence o mais forte. Tá? Ficam aí essas reflexões. Um grande abraço, um bom carnaval. E estamos aqui com esses vídeos. Inscreva-se no canal, comente os vídeos, traga mais gente para este canal do YouTube que é de análise política.